Olá pessoal, esse é mais um Logotonia. O Logotonia é formado por técnicos, professores e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, ligados ao grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias. Eu sou Márcio Carvalho, à minha esquerda está a professora Fabiana Costa e um pouquinho à minha direita está o professor Sandro Ferreira. E nós vamos falar hoje sobre eleições 2018. Por isso eu já quero passar o aviso de que todas as discussões que a gente vai fazer aqui são bastante datadas. Se você está ouvindo esse podcast lá em 2030 ou vendo esse videocast daqui a alguns anos, várias das nossas discussões vão ser datadas. Ok? Bom, eu gostaria de começar perguntando para vocês a respeito da eleição presidencial. Eu quero falar um pouco sobre as eleições para o Legislativo, mas acho que a gente tem uma questão premente aqui, que são as eleições, que é a eleição presidencial. A essa altura, nós estamos falando aqui no dia 24 de setembro de 2018, a gente tem um candidato, o candidato Bolsonaro, do PSL, em primeiro lugar nas pesquisas, e um crescimento do candidato do PT, Fernando Haddad, já assumindo na maior parte das pesquisas a segunda colocação, e um certo bolo com Alckmin, Marina e Ciro Gomes, sendo que Ciro Gomes está um pouco destacado desse grupo. E aí eu queria ouvir um pouco da professora Fabiana, como é que ela está vendo esse cenário, como é que ela vê a evolução desses candidatos e fale um pouco para a gente sobre isso. Certo. Bem, cumprimentar Márcio, Sandro, os colegas aqui, agradecer o convite de participar desse bate-papo e dizer que, assim, eu acho que esse embate eleitoral, eu acho que ele já se inicia na última eleição, né? Então, esse cenário de uma divisão política no país, né, das forças de direita e de esquerda, principalmente, né, nesse confronto de ideias, mas principalmente o acirramento da disputa política, eu acho que ele já começa ao final da última eleição, né, quando a gente teve o confronto da Dilma com o Aécio. A diferença pequena de votos da Dilma no segundo turno, de certo modo, acho que foi um gatilho, né, de uma tentativa de deslegitimar o mandato dela, né, as dificuldades, inclusive, enfrentadas políticas com o Congresso Nacional, naquele momento, e que 2 anos depois originou com o impeachment ou golpe, depende da análise, né? Acho importante quando o Márcio afirma que há uma data, né, em 2018, que a gente está falando nesse contexto histórico que a gente está vivenciando, é importante a gente perceber, porque com o impeachment da Dilma, ou, no nosso caso aqui, na minha opinião, o golpe contra a Dilma, abriu um novo cenário eleitoral. Por que eu estou falando cenário eleitoral? Porque ali já se definia que o confronto ele viria até agora, 2018. E que entra outros elementos da política que até então não era tão atuante, né, que é o poder judiciário. Então, você tem o poder judiciário, tem um legislativo muito mais conservador, e você tem um presidente como o Temer dando prosseguimento a uma agenda conservadora, uma agenda de desconstrução de tudo que a esquerda tinha avançado nos últimos anos. Então, quando a gente chega dia 24 de setembro de 2018, a gente repõe um cenário de polarização, só que com uma diferença. De um lado, um campo da esquerda, né, liderado aí até o momento, dentro da expectativa pelo Haddad, mas uma outra candidatura muito conservadora, né, e muito perigosa para a democracia do país. O ano que vem a gente faz 30 anos da primeira eleição no processo de redemocratização. Né? Eu peguei os dados hoje, foram 22 candidatos em 89. Né? Então,
depois de 89, essa é a eleição mais disputada do ponto de vista das candidaturas majoritárias. São 13 candidatos, né? No cenário como foi construído uma judicialização da política, né? As redes sociais que jogam para uma desqualificação do debate político, né? Uma lógica de um fascismo crescente no Brasil, de ideias conservadoras e retrógradas, né? É muito preocupante o cenário eleitoral que a gente vivencia agora. E eu acho que 15 dias num debate eleitoral é muita coisa. Pode acontecer. Então, essa análise inicial que você faz de uma polarização, e a gente vê, né, uma polarização entre Bolsonaro e o Haddad, ela pode se modificar ao longo desses 15 dias. A gente está vivenciando um momento em que tem muitos fatores que influenciam a eleição. E o judiciário e a judicialização da política, eu acho que foi um elemento novo nesses últimos 2 anos, que pode se reverberar agora nessa eleição, independente do resultado eleitoral. Sim. Acho que, numa primeira análise, eu ficaria assim, com essa reflexão. Assim. Sandro, quer complementar? Do ponto de vista da polarização, eu acho que tem peculiaridades que a gente precisa considerar. Alguns cálculos que a gente vem fazendo, tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita, sobre como se posicionar numa eleição ainda no primeiro turno, sobre, por exemplo, o debate do voto útil, que polariza ambos os segmentos, é algo, para mim, bem novo. Eu não lembro dos processos eleitorais essa motivação pela resolução da questão no primeiro turno deste modo, assim, com a concentração, com o nível de racionalidade política, né, que faz com que as pessoas pesem os polos e direcionem os votos de acordo com esse jogo entre 2 polos muito opostos. Tem, obviamente, um quadro também onde a classe dominante ela entendeu de que esse é o momento-chave para derrotar um modelo de gestão que, por mais que tenha parâmetros conciliadores, impôs à classe dominante algum tipo de derrota, né? Impôs algum tipo de inserção de segmentos, seja na economia, seja na política, que até então não estavam inseridos. Então, esse também, para mim, é um dado novo. A classe dominante já não está disposta sequer à conciliação que foi proposta num dado momento. Então, ela se posicionou claramente para promover essa derrota. E essa construção, que está em torno do que alguns chamam de antipetismo, mas para mim é muito mais amplo do que isso, é simplista essa definição de antipetismo, é uma movimentação que trabalha com elementos de uma irracionalidade política dos segmentos mais empobrecidos da população e que, portanto, são mais motivados por ódio, motivados por valores religiosos e misturam isso com política, e, por outro lado, uma hiperracionalidade política por parte da elite que conseguiu fazer o jogo e que perdeu o controle num dado momento e que agora tenta recuperar esse controle. Então, a polarização hoje ela é preocupante porque essa questão do voto útil hoje é um perigo. Ela tende, à medida, inclusive, que a gente manifesta esse interesse de um lado, ela mobiliza o interesse de outro, e a resolução, seja para um lado ou para o outro, para mim, é perigosa no primeiro turno. A gente sempre tratou a questão do segundo turno enquanto um instrumento importante de qualificação da política, de permissão das pessoas de que elas consigam trabalhar em 2 âmbitos do seu voto, o voto por convicção e o voto pelo contexto, né, pelo determinado quadro do segundo turno. Então, esse debate do voto útil hoje é também um quadro novo que eu acho muito complexo e que a gente precisa levar em consideração. Se me desculpa interromper, só dizer que também eu concordo com você que é a primeira vez que eu estou vendo o voto útil ser usado como discurso por alguns candidatos já no primeiro turno. Você já tem uma busca pelo voto útil, que é um voto que a gente sabe que existe, mas que ele é muito baseado na rejeição. O voto, enquanto que o voto programático é o voto da aceitação, o voto útil normalmente é muito baseado na rejeição, né? É sempre contra alguém. Né? Só que, normalmente, a gente vê isso acontecer nas alianças de segundo turno, para bem ou para mal. Agora, não só a gente está vendo
entrar no discurso político, mas ser utilizado como discurso político por correligionários de alguns candidatos. Eu queria acrescentar um elemento, que eu acho que surge uma discussão desse voto útil nessa eleição com muita força, porque é uma eleição que está construída muito na base do medo. Né? Então, acho que o Sandro traz a questão da religião, um pensamento mais conservador, uma elite brasileira que jogou um papel para o impeachment e para o golpe contra a Dilma, né? E que, de certo modo, ela ascendeu com mais protagonismo na cena política, sim, mas é um pensamento conservador, um pensamento de direita. E aí o voto útil, ele surge com mais ênfase, que eu acho que tem 3 elementos novos nessa política. Não é novo, surge com mais ênfase: o medo e o ódio, a defesa da democracia. A gente nunca teve que defender uma democracia nas últimas eleições, desde 89, certo? O cenário eleitoral de uma eleição já é a democracia. Sim. E a gente está tendo que afirmar, sim, a democracia e o medo de uma volta de uma ditadura militar, que nunca esse debate surgiu com tanta ênfase como surge agora. É um voto reflexivo. A gente vai usar a democracia para defender a democracia, ou não. E o medo, o voto útil como o medo da volta de uma ditadura. Volta, Quem representa essa ditadura? Né? Então, une setores em torno desse pensamento. Como barrar um retrocesso na nossa democracia? Porque é muito cara para nós, mesmo aquele que é anti-Lula, e concordo com o Sandro, não dá para resumir essa eleição no voto anti-PT e anti-Lula, né? É simplificar demais, que tem vários segmentos que não concorda, fez críticas ao governo do PT, né? Não concorda com esse endeusamento em relação ao Lula, massa, tudo bem, né? A democracia pressupõe isso. Mas você trabalhar com segmentos, artistas, né? Você pega agora as redes sociais, os artistas estão tendo que se posicionar. Mulherada começou uma campanha no final de semana de uma provocar a outra para se posicionar. Ele não. Olha o elemento da política, o ele não. O papel da mulher, né? Mesmo tendo só a Marina como candidatura feminina, certo? Olha o papel da mulher, maioria do eleitorado brasileiro, para jogar uma campanha. Porque o ele não reúne os anti-PT, ok? O anti-PT, o anti-Lula, né? Quem vai votar em outras candidaturas. Mas o medo, acho que o medo é um elemento assim, muito forte. E os próximos 15 dias eu acho que vai só piorar. Desculpa, Sandra, você pode contribuir. Eu queria pegar uma ponta que você levantou, que para mim é central na análise, que é o debate de gênero. Né? A gente precisa considerar o papel do debate de gênero na construção desse quadro atual da política. Então, eu, por exemplo, tenho focado minha análise de que a curva do golpe ela começa com o debate de gênero, especificamente com aquela movimentação feita pelos movimentos sociais, né, conquistando espaço e enfrentando com esse espaço o pensamento tradicional, o conservadorismo e o pensamento religioso, que esse é um fenômeno paralelo que já é muito identificado. De fato, nós temos uma sociedade que tem ampliado o seu apego à religião, e especialmente as religiões mais conservadoras, né? As religiões mais baseadas no messianismo, né? Nos valores extremos da religiosidade. E aí você tem o movimento social pautando a questão de gênero, e aí você vai pegar desde a questão de gênero, quanto à questão da emancipação das mulheres, quanto à questão dos LGBTs, e uma pauta específica acaba produzindo a primeira curva. Então, há sempre uma tendência a analisar que a curva do golpe começa com a crise econômica, quando na minha leitura ela começa muito com esse ponto que é tratado em torno da publicação do kit anti-homofobia, que o MEC estava pronto para ser publicado, e que aquilo gerou uma reação de setores até então controlados, né? Os setores do baixo clero, que inclusive o próprio governo do PT na época tinha instrumentos para controlar esse segmento, os acordos internos, as trocas de favores, e esse segmento se posiciona e há um recuo. Esse recuo gera uma sensação de empoderamento, projeta uma liderança que até então era apagada nesse movimento, e isso inicia toda essa curva. Então, se a gente pega esse fenômeno e pega hoje a movimentação das mulheres, e como, de novo, o tema de gênero é muito central na política, a gente vai perceber o quanto que não tem como discutir política sem discutir gênero. Então, esse, para mim, é um outro dado interessante dessa eleição. O debate de gênero está muito central no processo, né? E isso precisa também ser considerado como uma variável para pensar o efeito da eleição. Se tem alguma esperança de uma politização desse processo eleitoral,
Uma delas, para mim, é essa percepção das mulheres de que a política é diretamente atravessada pelo gênero. E, nesse sentido, se isso surtir um efeito, a partir da campanha do Ele Não, isso surtir um efeito eleitoral, vai ser um dado muito importante para a gente repensar uma série de parâmetros da política que são patriarcais e que, portanto, precisam ser repensados, inclusive, pela esquerda. Fundamentalmente pela esquerda, que ainda não conseguiu avançar muito nesse sentido. Vale lembrar, né, Sandro, que o golpe contra Dilma, ele já teve um elemento misógino, né? Porque, além da questão política, do conservadorismo, esses dias eu estava vendo a palestra da Tânia Bacelar, ela falava, o golpe, ele foi uma ação internacional, né? O Brasil estava liderando um bloco econômico, estava liderando as BRICS, né? Então, você pega o elemento do gênero, né, que foi muito forte contra a Dilma, certo? Talvez o golpe, que se fosse contra um outro candidato presidente homem, seria em outro patamar, mais um viés econômico, mas você percebe aqueles adesivos contra a Dilma, né? Capas da época. Todas as capas da época, tudo que falavam na época para desconstruir a figura feminina da Dilma, né? Foi um golpe misógino, né, desse papel das mulheres. E a gente pega, mesmo com a mudança agora eleitoral, de não só garantir o percentual de 30% de candidaturas mulheres, mas o fundo partidário de 30% de investimento nessas candidaturas, não se chegou no percentual adequado de candidaturas mulheres pro proporcional. Né? Então, você percebe assim, é muito difícil ainda lidar com esse tema. E acho que essa eleição pode ser um divisor de águas. Eu concordo contigo. Acho que essa eleição, ele não, né, o debate sobre gênero que acaba acirrando na sociedade, pode ser um divisor de água para a próxima eleição, por exemplo, municipal, do papel das mulheres nesse processo. A respeito da legislação, que agora exige que o fundo partidário tenha um percentual destinado a candidatas mulheres. Infelizmente, a dinâmica política, no final das contas, é pautada por intenções que se tornam decisões, mas nesse caminho as intenções entram eu costumo dizer que tem uma ecologia de ações aí, e a intenção pode ser desviada no seu final. Então, como foi a primeira experiência, né, com o fundo partidário e com essa nova lei, o que a maior parte dos candidatos fez, e aí eu entro presidente e governador, foi trazer uma candidata vice para trazer o fundo partidário que tem que ser destinado à mulher. E tirando parte do fundo partidário que deveria ir para as candidatas deputadas federais e estaduais. Além disso, eu estava lendo uma reportagem do Intercept esses dias, dizendo que há candidatas que são candidatas e não sabem que são. Não sabem que são. Aqui, as laranjas, né? As laranjas. Olha, esse mesmo com lei, proporção de mulheres não aumenta nas eleições. E Justiça precisou notificar 37 coligações, porque não respeitou os 30%. Os 30%. Né? Então, chega a 30,7%. O registro de candidaturas femininas. E se você excluir aí a quantidade das que são candidaturas laranjas, só para cumprir a cláusula, a gente percebe que a subrepresentação ainda está bem evidente. Mas isso também, eu não sei se isso chegou a ser projeto de lei, mas há o debate sobre a imposição dos 30% na composição dos eleitos, e não só das chapas. Eu não sei se existe projeto para isso, mas há quem perceba de que a exigência de 30% nas chapas não causa o efeito que se espera na representação no próprio parlamento. Quando eu for falar aqui sobre o voto proporcional, falar um pouco sobre lista, voto em lista. Na verdade, o nosso voto proporcional é de lista aberta. Esse seria um encaminhamento para mais em direção à lista fechada. Mas tem proposta, sim, que eu posso falar um pouco depois. Certo. Tá? Certo. Bom, já que a gente falou sobre a questão de gênero nesse processo, né, a gente está localizando elementos que são interessantes do atual quadro de polarização. Eu acho que um outro tema que a gente precisa discutir é o conceito de fascismo, que tem sido muito mobilizado e que precisa também ser entendido de modo
adequado, né? Como que ele se posiciona, seja na sua definição, seja no reflexo da candidatura, né? Então, eu tenho muita curiosidade de tentar entender como que isso se casa com o voto baseado num messianismo que não necessariamente está motivado por valores conservadores. Não é difícil localizar um segmento da população que tem optado pela candidatura mais conservadora, não por uma orientação fascista, mas pelo apego ao messianismo. E aí a gente precisa, obviamente, fazer essa autocrítica. Como que a valorização das personalidades e não dos projetos, dos partidos, acabou também produzindo messias do outro lado, né? E me desculpa só, esse tipo de situação, esse messianismo, esse apelo ao messianismo, leva a situações absolutamente bizarras de votos que iriam para o Lula migrarem para Bolsonaro. Porque seria um Tem outro uma parte que Messias, acontece. É uma substituição do Messias, mais do que um posicionamento político. Mas aí tem elementos, tanto do fascismo como do nazismo, que tem uma figura, né? Uma figura de referência, né? Então, historicamente, quando se pega esses regimes autocráticos, eles têm uma figura que representa um pouco isso. E aí eu concordo com o Sandro, né? Quando a gente vai falar sobre os eleitores daquele que não se deve dizer o nome, né? Quando a gente pensa nesses eleitores, você tem um segmento que realmente concorda com essas ideias, né? Misóginas, preconceituosas, que bandido bom é bandido morto, que tudo se resolve na bala mesmo, que tem que armar a população. Tem um segmento que realmente acredita e concorda com essas ideias. E provavelmente sempre acreditou e não Sempre acreditou e uma nunca teve candidatura que coragem. representasse abertamente isso. Ou, às vezes, nunca teve coragem de se posicionar. Tudo bem, ok? Mas você tem uma boa parcela desse eleitorado que é gente do bem, ok? E que ele está meio que convencido da Ursal. Ele está convencido de que existe uma conspiração internacional comunista e socialista, o Foro de São Paulo. Ele foi convencido dessas ideias, ideologicamente, né? Bem superficial. Mas que ele acha o seguinte, que o Brasil está tão caótico que precisa de alguém com pulso firme para botar ordem, para poder combater esse medo que está no Brasil. Né? Esse medo que ele pode me atingir dentro da minha classe social, mas quando a gente pega o eleitorado mais baixa renda, que migrou o voto para aquele que não se deve dizer o nome, o que você tem o elemento aí? Também do medo. Né? Também do medo de alguém que precisa colocar ordem, de alguém que precisa, a qualquer custo, organizar o Brasil. Né? Porque vivenciou um momento de expansão, um momento de crescimento, um momento de direitos sociais, um momento de possibilidades. Mas a gente já... Aí vale outro programa, gente, né? Do que foi o legado, era Lula, ela da esquerda, do pensamento da consciência política e do crescimento dessa consciência política de participação. Então, ele teve tudo, ele garantiu várias melhorias e ele se vê perdendo tudo. E aí, quando ele se vê perdendo tudo, o que ele quer? Ele quer alguém que volte com a ordem. E aí, essa candidatura colocada, a gente tem o elemento das redes sociais que potencializam isso, das fake news que potencializa isso, né? O que foi a eleição nos Estados Unidos do Trump, né? Mas você tem esse elemento do medo. Eu queria repor esse tema do medo. Porque o medo, ele te coloca num estágio como é que fala? Num estágio de máxima. De quem pode resolver meu problema? Certo? O medo te coloca nessa situação, né? Quando você está com medo, o que você faz? Você vai para o seu extremo, isso é a palavra que eu queria usar. Quando você está com medo, você usa o seu extremo, a sua adrenalina, e o extremo de como eu vou sair dessa situação. Certo? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente colocar, porque eu acho que os próximos 15 dias isso tende a se intensificar. E não acredito ainda que está dado um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. Eu não acredito. Sim. É engraçado que essa campanha foi das mais curtas, mas, ao mesmo tempo, ela é das mais imprevisíveis. Né? Apesar de ter pouco tempo para as mudanças, mas parece que as mudanças estão num ritmo acelerado e que qualquer
pequeno fato pode pender a balança de uma maneira imprevisível. Como foi 89. Como foi 89? Como foi essa eleição, claro, muito mais extremista, ela se assemelha muito ao que foi a eleição de 89, né? Você tinha o messiânico Collor, caçador de Marajá, certo? Você tinha o Lula, uma liderança sindical, mas sim, sem muita amplitude ainda a candidatura dele. Então, o Collor, ele saiu assim, varrendo. Na época, o PMDB era o Ulisses, todo mundo. O candidato do mercado. Covas era PSDB. PSDB. Por exemplo, como que está acontecendo com o Alckmin agora, né? O queridinho da elite mais racional, né? E da mídia seria o Alckmin. O que aconteceu? Sai um Bolsonaro e atropela o Alckmin, como o Collor fez com o Ulisses na época, né? E teve aquela polarização Collor e Lula. E que a mídia, lá na época não tinha redes sociais ainda, a TV, né? Era muito forte. Aquele debate na véspera, todo mundo lembra daquele debate na véspera, definiu a eleição. Né? E 2 anos depois, foi 2 anos? 92, foi 2 anos depois. O que acontece? O impeachment do Collor. Isso. Muito bem, também articulado pela própria elite, né? Que não conseguiu... Essa é outra leitura que se faz. Qual o nível de apego, de incorporação que a elite mais tradicional vai conseguir fazer com esse perfil de candidato. Esse tipo de apego, de envolvimento com o Collor na época, também teve as suas dificuldades, né? Tanto que a elite não fez esforço para sustentá-lo. E o impeachment foi um consenso nacional. Há quem acredite que essa candidatura de Bolsonaro ela também é uma candidatura outsider do ponto de vista das elites. E o que eu tenho tentado observar é até que ponto a elite tem conseguido se adaptar. Então, ainda que ela queira, inclusive, fortalecer a condição de uma candidatura outsider, de ser um cara que é o da não política. Lembremos que há 2 anos atrás da eleição municipal, esse discurso do não político concorrendo na política teve um peso, e ainda há quem defenda que ele representa esse não político, né? Ainda que seja um político de 25 anos, com mandato e etc. e tal. Então, esse instrumento da não política, ele aproxima muito com o perfil do que foi a época. Só que o que eu tenho observado é que o mercado, as elites, elas estão muito preparadas para incorporá-lo. Ela não consegue ver pautas por parte dele que vai enfrentar diretamente os interesses da elite. Até porque grande parte das pautas misóginas, autoritárias que ele defende interessa ao capitalismo. Né? O capitalismo, inclusive, se alimentou por meio da opressão sobre as mulheres, né? Da limitação dos direitos dos LGBTs. O próprio conceito de família é fundamental para o capitalismo. Né? A estrutura familiar é parte do processo da reprodução do capitalismo. Então, eu acho que esse candidato não vai ser outsider para a elite. Ela vai conseguir incorporar e vai conseguir encontrar elementos para sua sustentação, caso ele venha a vencer a eleição. Então, para mim, isso é um dado que a gente precisa começar a pensar, né? Até que ponto, como as elites estão jogando nesse processo. Porque, por mais que houvesse uma candidatura preferida, que é a candidatura do Alckmin, essa transmissão, essa passagem para o lado desse candidato tem sido muito clara por parte da elite, né? A aceitação dessa candidatura. Isso, para mim, também está bem claro. Mas também pode mudar nas próximas semanas, porque não só o candidato Bolsonaro, mas os seus correligionários, o seu vice, o seu dito futuro ministro da Economia, acabam soltando declarações que mostram sinais contraditórios também para essa elite. Então, de novo, é uma campanha em que uma fala errada pode fazer com que todo um segmento abandone o candidato. Até pela questão que a Fabiana levantou, que eu tenho falado muito também em sala de aula, etc., é que a gente não pode cair na tendência de falar eleitor do Bolsonaro é fascista. Isso não é assim. Você tem um core, você tem um núcleo de eleitores que efetivamente compartilham de todo aquele ideário, mas você tem a pessoa que é uma pessoa simples, que está preocupada porque foi assaltada no caminho de casa e houve um candidato falando que eu vou dar um jeito, vou botar ordem. Dar uma arma. Essa pessoa não é necessariamente misógina, fascista, ela está com medo. E a gente, à esquerda, ao
equalizar todas essas pessoas acaba jogando essas pessoas para o lado do medo e do fascismo. Lembra quando a Dilma deu uma entrevista, pouco depois do golpe contra ela, ela falou assim, acho que foi 6 meses depois, a gente vai ter que em algum momento perdoar e fazer um gesto de quem bateu panela. Certo? A gente vai ter que fazer algum gesto com quem bateu panela. Então, quem bateu panela naquela época, tem um segmento que bate até hoje panela, que odeia a esquerda, né? Odeia tudo que a esquerda representa. Sandro tem razão, de pensamento, de inclusão, de políticas sociais, odeia. Mas você tem um segmento que foi enganado. Entrou numa onda, numa euforia coletiva naquele momento. E que agora tem um segmento que fez autocrítica e já se posicionou. E tem um segmento que ainda está meio envergonhado. De assumir que errou, há tão pouco tempo atrás. Então, aí esse segmento que está meio envergonhado, talvez ele não vote no Haddad do primeiro turno. Ele vote num Ciro, numa Marina, certo? Num outro candidato ali que dialogue mais ou menos, mas ele não vai votar no Haddad. Agora, esse eleitor meio envergonhado, não no sentido, eu não estou aqui desqualificando esse eleitor, mas eu estou usando um termo mais popular para a gente entender, né? Esse eleitor envergonhado que bateu panela, que apoiou o golpe contra a Dilma, no segundo turno, ele está em disputa, certo? Eu não estou dizendo que eu prefiro enfrentar o Bolsonaro ou enfrentar o Ciro. Eu preferiria enfrentar o Alckmin e o Ciro. Não quero enfrentar Bolsonaro, no caso de ser Haddad, né? Mas, numa eleição com esse extremo, é um eleitor que está em disputa. Que é o eleitor que não defende que cada um tem que ter uma arma para atirar na cabeça. Isso. Né? Isso. E que é o eleitor que não acha que o índio não tem que ter mais nada de terra, né? Que o preto é raça inferior, né? E que mulher é isso mesmo, mulher é uma raça inferior que não tem que ter um papel na política e participa. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, mas para o segundo turno, a gente está no primeiro turno. Eu acho que essa análise sobre o quadro do segundo turno também é interessante, e ela é uma das razões pela qual eu me incomodo com o discurso do voto útil, porque o discurso do voto útil que tem ocorrido, né, tem um discurso do voto útil de que tudo se resolve no primeiro turno, e tem o discurso do voto útil de qual seria o melhor candidato para enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. E aí a gente vê isso muito por parte dos defensores da candidatura de Ciro, de que por meio das pesquisas, por meio do seu tom. Engraçado que é mais conciliador porque não é petista, porém é mais radical até em algumas pautas e agressivas do que a própria candidatura petista. Então, essa questão desse voto útil em Ciro, porque ele supostamente venceria o outro candidato com mais facilidade, é meio infantil, porque o segundo turno é uma outra eleição. É fato, assim, o tempo é suficiente, o tempo de TV é maior, né? A candidatura toda se concentra na chapa majoritária, toda essa discussão proporcional e das candidaturas majoritárias regionais desaparece, são 20 minutos, e eu acredito muito que uma candidatura que carregue toda essa herança do período petista tem enormes potenciais para mobilizar esse tipo de eleitor, que por mais que ainda carregue uma antipatia com o PT, ele não vai conseguir sentir a vontade para votar numa candidatura com características tão limitadas do ponto de vista técnico, né, de capacidade real de gestar um país, quanto também tão radical do ponto de vista de algumas pautas agressivas. Então, eu acredito que tem esse potencial, não tenho dúvida. Não estou tão desesperado quanto o segundo turno, né, de que uma candidatura Haddad versus uma candidatura Bolsonaro, essa pauta do antipetismo consiga superar facilmente a candidatura. A gente está se falando de uma candidatura que consegue carregar elementos de qualificação que superam infinitamente a candidatura do outro lado, de uma candidatura que, inclusive, consegue transitar, o que nesse momento é necessário, né? Infelizmente é necessário, de dialogar com setores da elite, de incorporar setores, inclusive, da política tradicional para um quadro de polarização. Isso pode ser definidor numa eleição, e a candidatura já está sinalizando nesse sentido. E, principalmente, é uma candidatura que eu acredito vai apostar tudo na desqualificação, ou seja, no ele não mesmo, do segundo turno, para restringir o potencial dessa candidatura àquilo que a gente talvez mensurasse na sociedade enquanto o patamar do eleitor tipicamente agressivo, do eleitor conservador extremo, que eu não consigo acreditar que esse eleitor supere os 50% mais um.
não consigo acreditar que a gente conseguiu construir no país um perfil típico daquela candidatura que chega aos 50% mais um. Então, se houver tempo de fazer esse debate, de fazer esse esclarecimento, eu acredito sim que o antipetismo não é suficiente para valorizar uma candidatura com tantas limitações como essa candidatura. E eu trago um outro elemento, Sandro, que a gente não falou até agora, que eu queria trazer essa discussão. O fator Lula. Okay? A elite considerava que o Lula era peça excluída nesse jogo eleitoral de 2018. Então, a gente prende o Lula um ano antes da eleição, ele vai estar na cadeia, ok? Então, o PT não vai conseguir montar um quadro político que tem essa herança, que se posicione. Sim. Só que ninguém contava que o Lula, de dentro da cadeia, ele montou uma estratégia, questionemos ou não, que demorou muito lançar. Foi uma estratégia que, se der certo, ela foi muito bem pensada, né? Que você teve o elemento de usar a prisão dele como fato político, que ele jogou ao seu favor. Sim. Né? Não foi só ele sair algemado. Então, teve uma mobilização. Desculpa, mas esse primeiro momento foi genial, porque era o momento que as elites que forjaram toda essa situação esperavam ter aquela foto de Lula algemado, de Lula atrás, e ele conseguiu reverter para aquela foto de ele saindo carregado pelo povo. Pelo povo. É de uma lucidez política, uma esperteza política fenomenal. Eu tive lá na véspera, eu estava em São Paulo na véspera. Foi real aquele movimento. As pessoas emocionadas, as pessoas chegando de todos os lugares, certo? Emocionada naquele espaço ali, que era uma ruazinha muito estreita, então ficava todo mundo exprimido, né? E aí não foi só o ato político em si dele ficar alguns dias dentro do sindicato, que é simbólico para ele, né? Sim. Foi o que ele conseguiu, naquele momento, mobilizar os segmentos da esquerda, os segmentos mais amplos, em torno do Lula livre, né? Isso. Então, ele não é casado com o Lula livre, certo? Então, esse elemento do Lula livre é um fator na eleição que não dá para desconsiderar. Um segundo fator, que eu argumentava esses dias com um colega de trabalho. O Haddad não é um poste, certo? O Haddad, ele é um quadro muito bem preparado. E é um quadro que, arrisco a dizer, está sendo preparado pelo Lula, não é de hoje. Até nisso, ele jogou estrategicamente para preservar o Haddad, né? Então, o Haddad virou o advogado dele, né? O porta-voz. Então, ele preparou o Haddad, coordenador do programa de governo, e lançou o Haddad. O fator tempo pode ser uma dificuldade, né? Porque você tem um fator tempo. A Haddad entrou em campanha agora, uma semana. Esse cálculo aí é um cálculo muito arriscado, né? Dele crescer nas pesquisas até a véspera do segundo turno para ir para o segundo turno. Se possível, em primeiro lugar, né? Então, olha o fenômeno político que a elite não considerava no Brasil. Porque o Lula, de dentro da campanha, ele está movimentando todas as peças do xadrez. E, para piorar a situação, se o Bolsonaro fosse o Alckmin, se o Alckmin tivesse com o percentual que o Bolsonaro está, certo, hoje, eu diria o seguinte, é Alckmin. Arriscaria dizer, vai para o segundo turno, Alckmin e Haddad, e o Alckmin ganha essa eleição. Pelo perfil do candidato. Mas, nesse extremo, eu concordo contigo. Eu acho que é um jogo que pode... Não que eu tenha escolhido o candidato e nem determinando que vai ser Haddad, né? Mas eu acho que a tendência é essa. Eu acho que o segundo turno é outra eleição mesmo, né? É um debate programático que não existe no primeiro turno. É plebiscitário, né? Essa votação no segundo turno. E um fator que Sandro chamou a atenção, que aí eu já puxo para a questão das eleições legislativas, é que as alianças regionais se acabam agora para o segundo turno, né? Para o nosso ouvinte entender, as alianças, as coligações que são feitas, antigamente você tinha uma coligação única de partidos
da presidência até deputado federal e estadual. Isso foi rompido e hoje é possível que você tenha alianças e coligações diferentes daquelas para o governo federal e para os governos estaduais e para as proporcionais. Né? Então, conjuntos diferentes de partidos se coligam em estados diferentes nesse primeiro turno para o voto para presidente, para governador e para as proporcionais, deputado estadual, deputado federal. Sim. No segundo turno isso some, tudo isso some. Você só fica com a coligação federal. E aí muda muito o caráter da eleição, porque possíveis aliados nos estados que não puderam participar da campanha de um ou de outro candidato, por estarem em coligações diferentes, agora ficam liberados. Isso. Então, as forças estaduais têm muito mais impacto nesse segundo turno, no que diz respeito à capilaridade das candidaturas. Tá? Mas você tem um elemento no primeiro turno que são as proporcionais. Isso. Que chega com a campanha em alguns lugares que no debate do segundo turno, mesmo esses apoios das lideranças estaduais não chegam. Não, Né? exatamente. Então você tem agora o quê? Deputados federais e estaduais, em tudo quanto é canto desse país, pedindo voto para ele e para o candidato a presidente dele. Certo? Então isso ajuda em termos de volume de campanha, de material, de circulação, de debate de ideias, né? Porque quer queira ou quer não, é uma festa da democracia, deveria ser, né? Então, o candidato, seja ele qual for o perfil, ele se dispõe a ir na casa, ele conversar com o eleitor, ele fazer, né? Então, tem todo um debate. No segundo turno, já vira um negócio muito de lideranças e as redes sociais vão jogar um papel muito importante. O programa de TV, né? E as redes sociais. Porque você não tem mais rodinhas de debate. Quem vai fazer isso? Para a militância é pouco. Quem joga esse papel agora são as candidaturas proporcionais que precisam de voto para si. No segundo turno, não. Tem um debate mais programático. Você tem tempo de TV, né? Igual. Então, também isso. Se por um lado nos ajuda quem é da esquerda, por outro lado também ajuda a propagar mais ideias de ódio, de fascismo no Brasil, né? E reforçar essa lógica conservadora. E aí quem já se simpatiza tem mais argumento. E você tem a rede social ali, que vai pegar fogo, como pegou na eleição de Dilma e Aécio, né? Mas esse fator do fascismo me preocupa. Tem que pensar também qual vai ser o resultado das eleições majoritárias regionais. Se você pensar que alguns desses estados podem não ter segundo turno, o candidato eleito vai jogar um peso na campanha local. A gente viu isso aqui na Bahia, como que a vitória de Rui na última eleição, ele cumpriu um papel naquela fase final da candidatura de Dilma e ampliou a votação que ela teve no primeiro turno aqui na Bahia, e o Nordeste teve esse fenômeno. E em regiões que vai ter, em estados que vai ter segundo turno, é preciso também pensar se vai ocorrer aquela polarização clássica de que se o meu candidato opositor está com tal candidato a presidente, eu necessariamente tenho que estar com outro candidato a presidente. Então, essa polarização também vai dar palanque para uma candidatura que não tinha esse palanque em todos os estados. O apoio da direita à candidatura do inominável é ainda tímida na maior parte dos estados. Né? Você tem um apoio popular, que não é popular, mas é de elite, mas é de um segmento que não está organizado partidariamente e que não está se vendo diretamente nas candidaturas majoritárias, que pode passar a ter um palanque no segundo turno por conta da polarização. Então, calcular qual vai ser o resultado em cada estado, que governadores vão sair eleitos no primeiro turno, que duplas vão disputar o segundo turno, vai ter um impacto também na própria disputa do segundo turno nessa polarização. Então, é possível que você tenha estados onde o candidato oposto ao candidato que apoia a Haddad não necessariamente tope levantar a bandeira do outro candidato. E isso também facilite um quadro. Eu estou observando as pesquisas, os resultados, e há quem faça leituras, inclusive, muito positivas, de que você vão ter governadores eleitos mais do campo à esquerda, em vários dos estados. Senadores também. Senadores também. Então, isso pode ter um peso também no segundo turno. E, de novo, e aí a nota
que para mim é triste, ainda que ela seja pragmática pra caramba, a tendência à incorporação de um segmento tradicional da política em torno da candidatura Haddad. Então você vai de novo envolver os Renans da vida, os Eunícios Oliveiras, os Romero Jucá, todo esse segmento que historicamente o PT incorporou e que no segundo turno vai continuar aparecendo lá. Então a gente pode, no final, isso ser decisivo para uma vitória eleitoral, aliviante para todos nós, mas, por outro lado, ela pode ter um efeito no que vai ser o governo, que também pode continuar gerando preocupação. Então, ainda que a gente tenha uma nota nova, interessante, que pela primeira vez o PT optou em escolher uma vice da esquerda, coisa que não fez nenhum dos outros processos eleitorais, isso dá uma animada, né, e uma candidatura com um perfil interessante, mas você tem essa tendência à reincorporação desses segmentos. Mas você não acha que em uma certa medida, a incorporação desses elementos ou desses grupos não é importante no famoso presidencialismo de coalizão? Pois é, porque a gente viu o que aconteceu quando o Congresso, quando uma liderança, Eduardo Cunha, juntou uma série de partidos nanicos e se tornou, junto com o MDB, parte do MDB e a totalidade do PSDB, a maioria no Congresso. A gente teve um golpe fácil. No final das contas, foi fácil tirar Dilma. Um fato histórico que eu estou lembrando agora, 2005, agosto de 2005, que ensaiaram dar um golpe em Lula. Lembra? No mensalão. No mensalão, primeiro Lula. Que aí Aldo consegue se eleger presidente da Câmara. Isso. E barra esse processo. Num cenário do primeiro mandato de Lula, que você tinha um Congresso Nacional com o PT muito forte, com a esquerda, com a bancada grande, um governo de coalizão, que você tinha ali naquele PMDB, você tinha o PSB, você tinha o PCdoB, né? Então você tinha uma bancada forte. Congela agosto de 2015, vem para agosto de 2016, né? O que foi a votação do golpe contra Dilma? Né, a sustentação. E digo mais, Sandro, eu acho que esse lance do segundo turno, você tem dois cenários. Você pode ter um cenário também que onde vai haver segundo turno, o governador, o candidato a governador, está preocupado com a eleição dele. Então, ele pode também nem se posicionar para a eleição presidencial, seja para uma ou outra candidatura. E você tem lideranças importantes pulando fora também do inominável. O próprio Arthur Virgílio, que barrou uma agenda dele lá, né? Falou, aqui não vem aqui, certo? Porque a depender do resultado eleitoral do primeiro turno, você pode ter também um descolamento de alguns setores conservadores que falam, não vou me posicionar em relação ao inominável para eu ter algum tipo de diálogo numa possibilidade de vitória da esquerda. Certo? Que diálogo vai ser esse? A gente não sabe. E que cenário que vai ser esse? É o pior possível. A vantagem de ter uma Manu PCdoB como vice é que se der um golpe no Haddad... Vão ter que dar nela, né? também. Vão ter que tirar a Manu também. Né? Não vai poder deixar o Temer lá. Né? A Manu vai estar lá. Então, se dá um golpe no Haddad, a elite vai, vamos tirar um PT para colocar um PCdoB na presidência do Brasil. Funciona. Uma mulher jovem, de 36 anos, não vamos, né? Não, e essa minha fala foi realmente uma pergunta, não é uma pergunta capciosa que já contém em si a sua resposta. É exatamente um chamado para essa reflexão, porque, poxa, é claro, por exemplo... Na passagem de primeira Dilma para segunda Dilma, o que a população votou foi num projeto mais à esquerda. Isso. E ela, para tentar segurar o governo, implanta um receituário mais à direita e mesmo assim não consegue segurar. Né? Então, é claro que a gente está pensando, apesar de você estar à minha direita, aqui, sentado, tenho certeza que você está pensando mais à esquerda. Claro. Mas e as condições de governabilidade? Quer dizer, eu acho que a gente precisava focalizar demais para a população que a eleição legislativa é fundamental. Isso. E mais uma eleição e essa percepção não está dada. Não vinga, essa percepção não vinga. E a gente precisa colocar para as pessoas, olha, a gente vai eleger 2/3 do Senado agora.
Lembre-se, o Senado são 3 senadores por unidade da federação, por estado, e Distrito Federal, sendo com mandato de 8 anos. Intercalado, um começa, 8 anos, depois de 4 anos eu elejo 2, depois elejo 1, depois elejo 2. E esse é o momento que nós vamos eleger 2. Portanto, nós vamos renovar, entre muitas orelhas de coelho voadoras, 2/3 do Senado. Né? Então, esse Senado é fundamental para manter a governabilidade de quem quer que seja. Porque, olha só, a gente está falando aqui da esquerda, mas o vice de Bolsonaro já assumiu a possibilidade de um autogolpe. Quer dizer, ninguém garante que um Bolsonaro ganhando em 2 anos também não tenha alguma situação de golpe, de impeachment. Né? Então, isso vale para qualquer lado aqui. Tá? Que eu costumo falar em sala de aula. Você tem todo o direito de ser de direita. Vote também nos seus candidatos legislativos de direita. E de esquerda, de acordo com a sua ideologia. Não dá para fazer isso misto. Isso. Tá? Só que o problema é que na eleição para senador, vamos separar. A eleição para senador tem alguns problemas. Primeiro problema, nem em todos os estados você tem 2 candidatos a senador por um mesmo partido. Então, as coligações regionais tornam isso menos claro. Você tem que votar, muitas vezes, num candidato que é do seu partido de preferência e em outro que está coligado, que você não vai, às vezes, não vai saber. As propagandas eleitorais estão na TV estão sendo muito claras em associar os dois candidatos. Pelo menos aqui na Bahia, o que eu tenho visto, né, sempre são 2 juntos, para deixar claro isso. Agora, tem um outro fator na eleição para Senado que é mais complicado e que a legislação eleitoral brasileira nunca conseguiu resolver, que é a suplência. Porque, para o caso de deputados federais e estaduais, candidatos, mesmo que não tenham atingido quociente eleitoral, votos, etc., para serem eleitos, quem são os suplentes. São pessoas que receberam votos. No Senado, o candidato já vem com uma lista de suplentes. E é muito comum, é só a gente olhar a composição de qualquer governo passado, de Fernando Henrique Cardoso para cá, é muito comum o governo pinçar senadores para ministérios, primeiro escalão de ministérios, etc. e tal. A quantidade de suplente que hoje tem mandato, que hoje está na cadeira, é enorme. É enorme. E a gente não sabe quem são essas pessoas. Então, são qualificados para isso. Você tem uma história. Você tem... Então, talvez o primeiro conselho aqui, falando para quem está ouvindo a gente, eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que agora a legislação exige que na propaganda oficial apareça o nome dos suplentes. Procure o nome do suplente do seu candidato, vá atrás, Google, simples, né? Dá uma busca no nome da pessoa, descubra quem é a pessoa, que pode ser a pessoa que vai te representar pelos próximos 8 anos no Estado. Tá? Uma Câmara que vai ser decisiva para qualquer governabilidade. Para qualquer governo. A que tem maior chance de renovação é essa. Ainda que algumas pessoas estão apontando que muitos dos senadores vão ser reeleitos. Mas é uma Câmara que possivelmente tem chance de renovação, porque são 2/3 que estão em jogo, enquanto que a Câmara dos Deputados todas as pesquisas apontam de que essa renovação vai ser muito pequena. Né? E no momento decisivo, o Senado, por exemplo, no golpe contra Dilma, quase que o Senado consegue inverter. Barrar, sim. Né? Sim, uma possibilidade que essa mais drástica de uma vitória de Bolsonaro e uma possível intervenção militar, né? Você tem que ter ferramentas minimamente democráticas para barrar um processo como esse, né? Então você percebe a importância simbólica que é o retorno da Dilma, né? Sim. Para o Senado. Sem dúvida nenhuma. Então, para mim, assim, eu queria destacar esse golpe misógino há 2 anos atrás, né? Traz a Dilma de volta ao Senado, que condenou ela,
né, pode ser a senadora mais votada no país. Sim. Né? Então, também tem elementos do voto para o Senado que ele não se assemelha a um voto majoritário, mas que tem um destaque maior para deputado. É. Né? O destaque vai para deputado federal e o Senado é meio que... É engraçado que o Senado vai muito colado com o governador. Isso. Com o voto para o governador. E o deputado federal tem esse elemento, mas regionaliza mais. O estadual é bem capilarizado. Isso. As próprias dobradinhas de estadual e federal fazem coisas absurdas, assim, né? Dobradinhas que você não imaginaria em qualquer lugar. Bugalhos, total. Na verdade, eu queria dar dois exemplos rápidos exatamente sobre isso, para aproveitar para falar um pouco sobre o voto proporcional, né? Que a gente acaba votando principalmente para deputado federal e estadual, principalmente para nomes, para pessoas, mas o nosso sistema é o sistema proporcional de lista aberta. Então, o nosso voto, em primeiro lugar, diz quantas cadeiras a coligação vai ter na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa do Estado, né? Primeiro é isso, e as pessoas precisam entender isso, que o voto delas no fulaninho, na pessoa, em primeiro lugar está dizendo: eu quero que aquela coligação tenha mais cadeiras. Isso. E, num segundo momento, esse voto vai servir para classificar aquela pessoa em quem você votou dentro da lista da coligação. Certo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso votar em alguém e ajudar a eleger outrem. Isso. Vou dar um exemplo muito simples, muito direto. Em 2014, a coligação para deputado federal na Bahia do PT, era PP, PDT, PT, PTB, PR, PSD, PCdoB. Ok? Uma pessoa que tenha votado para deputado federal num candidato, por exemplo, do PT ou do PCdoB, tá? Eu votei no meu candidato do PCdoB. Meu candidato não atingiu o quociente partidário. Ok. Mas o meu voto foi contabilizado para esta coligação. Quem foi o último, o menos votado, que entrou por essa coligação no Congresso Federal pela Bahia em 2014? Benito Gama, do PTB. Para quem não sabe, Benito Gama vem lá do PDS, passa pelo PFL no momento da Constituinte, vem para o MDB, hoje está no PTB e em 2017 votou a favor da reforma trabalhista e a favor de Temer. Ou seja, o meu voto no PCdoB da Bahia colocou no Congresso alguém que foi lá e que, em última instância, imagino eu, não era quem eu queria que estivesse lá. E nesse ano o quadro mudou muito pouco, né? A coligação da chapa mais forte hoje na eleição estadual envolve partidos que, quando chegam no Congresso, não tem nenhum compromisso. Inclusive, o esforço para pintar o segundo candidato da chapa para o Senado como um candidato Lula livre, como um candidato que vai ajudar um governo de Haddad, etc. e tal, não dá nenhuma dessas garantias. O suplente do Pinheiro, que é o senador eleito até o momento, o Roberto Brito, no Senado, votou com todas as pautas contra os trabalhadores lá. Então, assim, a gente tem um quadro hoje de alianças regionais que ainda aposta no contrário ao interesse da esquerda, pelo que a própria história nos provou nos últimos 4 anos. E a palavra vice, né, deveria ser mais valorizada, né? Depois do que a gente vivenciou nos últimos 2 anos. Vice-suplente. Vice-suplente. Tá, encaminhando para finalização, eu queria falar só um pouco sobre a eleição legislativa, as eleições legislativas de 2018, e alguma coisa sobre as próximas, as consequências de agora para as próximas, né? Da mesma forma que eu acabei de dar o exemplo de um voto que pode ser ir para o outro caminho, como o Sandro lembrou aqui, esse ano
Com a dianteira muito forte de Rui, aqui na Bahia, a coligação do PT está mais parruda ainda. Tá? Toma fôlego. PT, PP, PDT, PSD, PSB, PCdoB, PR, PMB, PRP, POD, Avante, PMN, PROS e PTC. Tá enorme. Ou seja, muita atenção. Isso precisa ficar muito claro. Eu não estou dizendo não vote. É o contrário. Entenda o que o seu voto pode ocasionar. Tá? Isso vale para todos os lados. Uma aliança aqui na Bahia, por exemplo, é de PRTB, PHS, PPS e PSL. Quer dizer, PPS é um partido tradicional e o PSL é o partido de Bolsonaro. Quer dizer, você, bolsonarista, votar no PSL, você pode estar ajudando a eleger, eu estava vendo a notícia aqui, por exemplo, o cantor de pagode Igor Canário. Que defende a legalização da maconha. Então, o seu voto pode ir para esse lado. E vice-versa. O voto num candidato tradicional, de um PPS, por exemplo, pode ajudar a eleger alguém do PSL e dos outros partidos. Tá? Agora, por que isso é importante agora? Primeiro, porque 2018 é a última eleição proporcional em que vai haver a possibilidade de coligação. A partir de 2020, a mini-reforma política tirou essa possibilidade. Então, a passagem de votos ainda se dá, mas se dará a partir de 2020, mas apenas dentro do mesmo partido. Então, você não vai ter a coligação regional, mas você pode votar no Joãozinho do PT e ajudar a eleger o Zezinho do PT. Não era mas pelo menos ainda está dentro do partido, você ainda tem um pouco de controle sobre o programa. Né? Outra coisa importante para 2018, existe o voto, para as eleições proporcionais, o voto em legenda, em que você vota apenas no partido e não escolhe o candidato. Problema, também a mini-reforma política, visando, em tese, minimizar o efeito dos puxadores de voto, foi colocada a seguinte cláusula. Vamos supor que o seu partido conseguiu 5 cadeiras na Assembleia Legislativa, tá? Porque você teve um candidato que era um tiririca que conseguiu levar muitos votos. Tá? Os candidatos, se o seu partido não tiver candidatos que atinjam 10% do quociente eleitoral, grosso modo, é a quantidade de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras na Assembleia. Tá? Se você não tiver algum candidato que atinja esses 10%, o partido ou a coligação perde essa cadeira. Em tese, isso foi pensado porque, poxa, o puxador de votos pode levar alguém que teve uma votação pífia a ser eleito. Só que tem um efeito prático disso, que é minimizar ou tornar um pouco perigoso o voto na legenda. Por quê? Porque o voto da legenda traz cadeiras para a coligação, mas não traz voto para a lista dos candidatos. E aí eu posso ter uma situação em que uma determinada coligação ou partido consegue cadeiras por ter votos em legenda em uma quantidade expressiva, mas não tem candidatos que atinjam os 10%. E isso é muito mais comum, o voto em legenda é muito mais comum em partidos que têm uma unidade programática mais clara e que tradicionalmente são os de esquerda. Tradicionalmente, quem tem mais votos de legenda são PSTU, PSOL, PCB, PCB, etc. Tá? Então, essa é uma eleição em que o voto em legenda pode não ser uma boa ideia.
Há um movimento nesses partidos de chamar a atenção do eleitorado quanto a isso. Mas é, de fato, uma mudança de postura difícil de garantir, porque o voto de legenda nesses partidos, né, a noção do partido e não da figura, pode ter esse impacto. E aí eu queria chamar a atenção para o tipo de congresso que a gente precisa construir para o próximo processo. A fragmentação partidária que se deu, né, recentemente, eu acredito que ela chegou no seu limite, né? Então, você pode ter um movimento de reunificação de alguns partidos, e essa reunificação vai se dar no sentido de fortalecer partidos como fiéis da balança na disputa da governabilidade de quem foi eleito. Então, ter candidatos, ter eleitos de partidos que tenham posição programática mais firme é uma tarefa fundamental, mas a gente não está conseguindo perceber isso, porque por conta do quadro político muito difícil, as coligações partidárias acabaram favorecendo partidos que certamente no Congresso, o próximo Congresso, vão se movimentar de acordo com o rumo que a política tomar. Então, PP, PSD, PR, são partidos que não tenham dúvida nenhuma se enquadram em quem estiver no poder. Eles vão aportar em quem estiver no poder. E a gente vai perder a oportunidade de eleger representantes que tenham um apego partidário real com partidos de esquerda, e isso, para mim, é um perigo sério, né? Então, esse esforço de eleger deputados de partidos mais tradicionais é um desafio, né? E tem um adicional. A partir de 2020, a gente começa com as cláusulas de barreira. Então, a partir de 2020, cada partido vai ter que ter um mínimo de deputados federais e um mínimo de deputados estaduais em certa quantidade de estados. E esse mínimo vai subindo a cada eleição. Então, esta é, vou dizer, a última eleição com coligações é muito importante, porque ela vai dizer quais partidos vão existir a partir de 2020. Tá? E vários partidos vão acabar tendo que ou se fundir com outros ou ser incorporado por outros. Acho que tem um elemento anterior a esse, Márcio, que foi o próprio debate da reforma política no Congresso, né? Então, foi um debate muito difícil, sempre é um debate muito difícil quando se fala da reforma política. E o nosso campo de esquerda, ele acabou tendo que perder os anéis para não perder os dedos, né? Porque o tiro principal era a aprovação do voto distrital, por exemplo, né? Sim. Que era um tema colocado e que foi muito difícil o debate, que foi um ponto de negociação. Mas aí você pega uma reforma política que foi discutida por um Congresso, e aí faço uma crítica, que tanto a esquerda quanto a direita, quanto o campo de centro, é uma reforma política para manter ali né, o acordo de compadres e comadres. Né? Vamos manter. Qual a reforma política que a gente vai fazer, mesmo sendo radical, que vai manter os nossos mandatos? Isso é preocupante, porque a tendência é o quê? Nós não vamos conseguir fazer uma reforma política radical com esse novo Congresso que foi eleito, ou o Congresso que se manter. Né? Então, você pega, mesmo repor os retrocessos que podem ter tido com essa reforma política, a própria questão do financiamento público de campanha, que foi um debate difícil, né? E que acaba sempre vindo à tona essas discussões. Então, eu acho o seguinte, que é isso também, ficar atento num Congresso que a gente vai eleger de deputados federais e senadores, porque ali está quem vai legislar sobre a manutenção dos seus mandatos. Né? Vamos ver qual vai ser o percentual de renovação desse Congresso Nacional. Eu acredito que é baixíssimo. E a renovação que tiver vai ser com viés mais conservador ainda do que a gente tem hoje. Né? A projeção que eu faço é isso. Vai ter uma renovação mínima e essa renovação ela vai ser para maior conservadorismo. Fabiana, e o pior é que a alternativa que a gente ouve é um general candidato a vice dizendo que uma Constituição pode ser escrita sem ser por eleitos pelo povo. Isso. Quer dizer, é a situação ruim e a opção muito pior. Muito pior. Aquele circo de horrores. É terrível. Em nome de Deus, da minha família, dos meus filhos, eu voto sim pelo impeachment ou pelo golpe,
né? A gente pode ver um circo de horrores daquele. Eu voto pelo fim da Constituição e pela Constituição da ditadura militar, a partir desse momento. Quem pode garantir, né, que nós vamos ter condições de uma mobilização popular, né, um congresso que pode se levantar contra um processo como esse, numa possível vitória do inominável, né? Então, ouvintes ou telespectadores, prestem atenção no seu voto proporcional. Não subestime seu voto proporcional, né? Porque assim como o voto majoritário, o voto proporcional, ele tem consequências gravíssimas se a gente eleger um Congresso ainda mais conservador. E apesar da história recente ter mostrado o peso do parlamento, né, em todo o processo de condução da política, dos rumos da política recentes, e de grande parte da esquerda ter feito claramente a opção de chamar a atenção para o papel do voto proporcional, ainda seguimos com todas as mudanças que tiveram, com o voto baseado na amizade, na proximidade, na relação religiosa, que vai reproduzir o mesmo parlamento. As mudanças da legislação eleitoral para o parlamento, para as eleições proporcionais, precisam ser bem radicais para mudar o quadro. Porque foram muitas mudanças, né? Tanto que até agora eu não consegui me dar conta de todas as mudanças que a legislação produziu. E ainda assim ela não surtiu efeito. Por exemplo, eu andei observando algumas mudanças clássicas no próprio tempo da campanha. Você já não tem mais outdoor, você já não pode ter pichação. Uma série de coisas que tinham impacto do poder econômico, que agora, de fato, houve uma redução, porque a proibição de carro de som, várias outras coisas, em tese, quebram o poder econômico, né, num processo eleitoral. Mas, ainda assim, a tendência é você continuar elegendo os representantes das elites ou representantes de segmentos religiosos. E arrisco a dizer, se por um lado, certo, ela impede o poder econômico, por outro, o voto fica mais caro. Porque é um voto comprado silenciosamente. Antes, a gente tinha minimamente uma condição de um candidato com pouco poder aquisitivo, um candidato com alto poder aquisitivo, ele recebeu uma doação de um outdoor, de um panfletinho, de uma bandeirinha, de um adesivo de carro. Você não vê campanha, né? É uma campanha silenciosa. Você não vê adesivo em carro, você não vê nada. Proibiram tudo. Né? A festa da democracia, entre aspas, assim... Ela deixou mais clean, né? Ela deixou. Aí a questão das redes sociais, dos programas, né? Só que, por Ficou outro virtual. lado, a questão do Caixa 2, ele vai ser operado e aí institucionalizado, sem nenhum rastro, através da compra de voto. Desse voto silencioso, que ele pode ser comprado por debaixo dos panos, sem precisar ter nenhum risco de ser descoberto. E aonde impera essa compra de votos? Nas malas, ok? Dentro dos apartamentos, que ninguém vai descobrir. E com recibo garantido por meio do celular, né? Nas últimas eleições, várias pessoas que venderam voto em troca de carteira de habilitação ou de outras coisas usavam o celular como o comprovante do voto. A pessoa tirava foto, filmava na hora de votar para poder mostrar para aquele que comprou o voto. E isso faz com que o poder econômico, ainda que aparentemente a legislação tenha tirado o peso dele no processo eleitoral, ele opere com muita força no subterrâneo, né? Então, por isso é que isso vai reproduzir ainda um parlamento representado por membros dessas elites que têm esse poder econômico a seu favor. E aí a dúvida é, até que ponto a legislação pode mudar para poder coibir isso radicalmente, né? Então, assim, a questão do financiamento público de campanha foi um debate muito forte. Acabou se produzindo fundo partidário, quando você vai ver a divisão dos valores do fundo partidário, ele, de fato, projeta todo o valor nos partidos tradicionais. E dentro dos partidos tradicionais, dos líderes tradicionais. A TV mesmo, você só vê a propaganda eleitoral dos que já são deputados. Então, portanto, eles é que estão tendo a visibilidade no programa eleitoral, porque o tempo é muito curto, não aparece os candidatos que são novos, os que já são parlamentares, são candidatos à eleição,
são os que estão mais aparecendo na TV. E que estão tendo, portanto, mais acesso ao fundo partidário, porque controlam os partidos e por aí vai. Então, assim, não houveram alterações da legislação que surtem impactos significativos na eleição proporcional. E isso talvez explique por que a tendência é que, de novo, nós temos um Congresso com aquele perfil originário. Porque, se você for pensar, alguns vão dizer o Congresso vai continuar conservador porque você tem um candidato conservador muito forte. Ele vai atrair um voto para os seus deputados, para os seus candidatos. Mas, por outro lado, a gente tem um voto à esquerda também muito forte. Se você pensar que você soma a votação prevista de Haddad e de Ciro, isso poderia garantir, por exemplo, uma forte votação nos candidatos do PT, do PCdoB e do PDT, que são partidos que, com raríssimas exceções, especialmente no caso do PDT, mantiveram posições muito claras no Congresso, né? Assim, contra o impeachment, a favor dos direitos trabalhistas, e você não está vendo essa reprodução. Se o tanto de voto que Ciro provavelmente vai ter, se reproduzisse no número de candidatos do PDT eleito, isso podia ter um peso razoável no Congresso. E me parece que a gente não vai ter. Não vai ter uma bancada do PDT forte, porque os candidatos deles ainda são muito fracos, né? As chapas ficaram muito pequenas. Na Bahia mesmo, quase não tem candidato PDT forte concorrendo. E as chapas são essas saladas. São essas coisas imensas que acontecem. Os bons candidatos são engolidos. Bom, gente, com essas reflexões extremamente otimistas, acho que a gente vai encerrando o Logotonia de hoje. Eu acho que a gente tinha que fazer para o segundo turno. E a gente pode combinar de fazer um para o atualizar. segundo turno. Eu me disponho. Específico. Na verdade, novo, né? Na verdade, vai ser necessário a gente atualizar. Como você disse, em 2 semanas tudo pode ter mudado. E o bolão é Haddad e Bolsonaro. Para mim esse quadro não altera também, não. Eu Eu acho que a já- movimentação da direita pelo voto útil num candidato mais palatável vai funcionar a essa altura do campeonato. Minha previsão hoje é Bolsonaro e Haddad no segundo turno. Mas todas as previsões são hoje. Amanhã, Porque amanhã 24 pode ser de setembro outra. de 2018. 24 de setembro de Faltando 2018. quantos dias para a eleição? 2 semanas. menos 15 2 dias. semanas. Nossa 3 dias. aposta é bolos. Ou- Desculpa. Edita Quem aí, dera. Beato Falho. Oh. Não, seria maravilhoso. Imagina Boulos e Haddad no Oh. segundo turno. Cara, seria um sonho. Pra mim, hoje, eu já sonho em Ciro e Haddad. Ciro já seria É uma verdade. Seria alegria. meu sonho, mas o nosso bolão, gente. Mas é interessante essa questão da previsão do que vai dar, porque ela invoca a discussão sobre o voto útil. Por mais que tenha movimentação de voto útil dos dois lados, né, de que poderia ter um candidato mais competitivo à direita e um candidato mais competitivo à esquerda, ou seja, Alckmin e Ciro, por exemplo, seriam as apostas dessas candidaturas, o voto no PT e o voto em Bolsonaro não é um voto racional, 100% racional, ao ponto de ser alterado por uma matemática eleitoral, como a gente está tentando projetar. É uma ilusão. No máximo, nós, na academia, ainda conseguimos pensar, não, eu vou votar em Ciro porque ele tem mais chance de ganhar, ou vou votar em Alckmin porque tem mais chance de ganhar. O povão continua votando no apego. E a gente tem, de fato, hoje, 30% da população que se apegou à figura, ao discurso, e 30% da população que continua apegado ao histórico e à representação política que Lula ainda carrega. Então, é um voto personalizado. E esses 2 blocos de 30%, para mim, não se alteram. Então, o que vai vir aí de complemento, aí tem várias variáveis. Mas esses 30-30, não tem discurso de voto útil que vai tirar esses 30% do voto do PT, nem muito menos do voto do inominável. Talvez a única certeza que a gente pudesse ter hoje é que haverá um segundo turno. Até isso há quem duvide, né? Mas, nem isso dá para assim, eu cravar. também estou muito acreditando que a tendência maior é essa. Sim. Mas olha, nem isso dá para cravar. Agradecer aqui a presença da professora Fabiana, professor Sandro, e mais uma vez também agradecer a audiência, e a gente acho que fica com o compromisso de fazer aí uma reavaliação no segundo turno. Uma reedição. Uma reedição no segundo turno. Obrigado. Obrigada. Obrigado também. Valeu.